pessoal, sejam bem-vindos ao do Vale Saúde. No programa da semana, nós vamos falar sobre aneurisma e acidente vascular cerebral. O nosso entrevistado vai ser o neurocirurgião Dr. Eduardo Sirioni. Ele é do Corpo Clínico da Santa Casa. Em nome da do Vale TV, eu desejo as boas-vindas para o senhor, te agradeço a presença, tá? E seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, me diz uma coisa, o que é aneurisma, né? O aneurisma, em termos mais simples, ele é uma dilatação de uma veia ou de uma artéria, uma dilatação anormal. Ele é muito mais comum ocorrer em artérias, pode ocorrer em veias, mas são condições muito raras. As artérias, na verdade, elas acabam se dilatando anormalmente porque elas constantemente sofrem uma pressão de dentro para fora, que é a pressão arterial. E isso faz com que a parede já enfraquecida vá cada vez se dilatando mais e, eventualmente, chegando a romper. Nesses últimos dias, né, aconteceu um acidente que acho que assim comoveu, de um modo geral, a população brasileira, que foi a morte da ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia. E foi por um aneurisma cerebral. O aneurisma só dá no cérebro? Parece que o senhor trouxe até um slide para isso, né? Não, eu acho que poderia apresentar o slide. O aneurisma, na verdade, ele não ocorre só no cérebro. O aneurisma pode ocorrer em qualquer grande vaso. Aqui é uma demonstração mais esquemática, não é uma coisa exata, mas elas são essas dilatações que podem ocorrer nas artérias da perna, nas artérias dos braços, na artéria aorta, que também tem consequências muito graves, e principalmente nas artérias cerebrais. Certo. Porque nas artérias cerebrais, elas são mais fáceis. A grande teoria hoje é que o aneurisma, ou ele vem de uma fragilidade congênita, nós nascemos com esse defeito. Congênito. Congênito, nós nascemos com esse defeito. Na parede muscular da artéria. Seria como, na verdade, uma hérnia da artéria. E também, na nossa embriogênese, ou seja, quando nós somos embriões, que tudo ainda está em fase de crescimento, nas bifurcações de artérias. Como o cérebro tem uma característica de ser um órgão muito irrigado, com muitas bifurcações, é provável que aconteçam que alguns ramos começaram a crescer, por um motivo que a gente ainda não sabe, eles não concluíram o seu crescimento em uma nova artéria e ele forma como se fosse um broto. Então, esses são os principais mecanismos hoje do aneurisma. Tem crescido uma outra modalidade, que é o aneurisma micótico. Isso antes era muito raro. O aneurisma micótico raramente ocorre no cérebro, ele ocorre mais em grandes artérias do corpo, são êmbolos de fungo que acabam implantando na artéria, de fungo, que acabam implantando na artéria e acabam fazendo, na verdade, uma quebra da íntima, da muscular, da artéria. E aí, então, embora, logicamente, não seja um defeito congênito, ele vai se comportar como se fosse. Certo. Tem aumentado a estatística mundial depois do advento da AIDS. A AIDS predispõe a infecções por fungo, que, por sua vez, mas mesmo assim ainda é infinitamente menor do que a forma congênita. E a última forma, que é extremamente rara, essa realmente é muito rara, que seria a forma traumática.
Você pode ter um trauma direto, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, que ele causa uma contusão numa artéria, mas não o suficiente para rompê-la. Mas ele rompe algumas camadas. Certo. E depois, então, pelo mesmo mecanismo, a fraqueza das camadas, ela passa a desenvolver um aneurisma no local. O aneurisma, ele, além de ser genético, tem outras causas? Por exemplo, hábitos alimentares, os hábitos de vida, hipertensão, bebida, fumo. O aparecimento do aneurisma, não. Certo. Na verdade, hábitos considerados não saudáveis podem aumentar o risco de um sangramento, ou seja, da rotura do aneurisma. Tá? Nós temos um sistema onde nós temos um ponto de fraqueza numa artéria, que, muito mal comparando, a maioria das pessoas já brincou com câmara de caminhão quando era pequeno, e geralmente eram câmaras defeituosas, você punha ar e ela formava aquela orelhinha. Se você colocasse pressão demais dentro do sistema, ela iria estourar justamente naquele ponto de fragilidade. Certo. Então, a hipertensão arterial, somada a um aneurisma, ela realmente ela propicia que você tenha o sangramento muito mais vezes, né? Se torna um risco muito maior do sangramento, porque é um ponto de fragilidade. Quanto mais pressão ele tiver que suportar, maior a possibilidade dele romper. Quais são os sintomas do aneurisma? Porque uma coisa que preocupou muito as pessoas foi assim, a história que de repente uma pessoa pode ficar até com 10 anos, né, como possivelmente 10 anos, que ela tinha esse aneurisma. Quais são os sintomas? O sintoma do aneurisma, do aneurisma não roto, ele é praticamente nenhum. Eu já tive vários idosos com mais de 80 anos que tiveram uma queda e na tomografia apareceram aneurismas, e aneurismas gigantes, a ponto de ser detectados numa tomografia simples, sem nenhuma técnica especial. Então, essas pessoas viveram a vida toda com esse aneurisma e ele nunca sangrou e nunca deu sintoma. O aneurisma íntegro, ele não é causa de dor de cabeça, ele não é causa de distúrbio do humor, ele não é causa de mal-estar, ele é inerte. Quais são os sintomas predictivos? A maioria das artérias cerebrais que têm aneurisma, eles passam muito perto dos nervos que controlam os olhos. Então, muitas vezes, nós vemos o aneurisma quando ele aumenta de tamanho, porque nós sabemos disso, ele na maioria das vezes ele não rompe imediatamente, ele vai aumentando o tamanho dele. Ele comprime um par craniano, chamado óculo motor. Então a pessoa fica com a pupila dilatada, a pálpebra pode cair. Então isso é um sinal de alerta. Outra coisa que pode acontecer, que são as chamadas cefaleias, né, de alerta. Isso acontece algo em torno de 16% dos casos. É pouco, infelizmente é pouco. São cefaleias que o indivíduo tem quando geralmente tem um esforço. Ele está praticando esporte, ele está sob estresse e a pressão arterial dele eleva, que não deixa de ser um esforço, durante ato sexual. Então são chamadas, antigamente era chamado cefaleia sentinela. Né? Hoje de alerta. Então, isso são alguns sinais. Não é que se a pessoa tiver um episódio que ela tem que ficar preocupada. Mas se durante o esforço isso ocorre várias vezes, é bom ter um cuidado. E alguma parte específica da cabeça, essa cefaleia, essa dor de cabeça? Não, quando essa cefaleia de alerta, elas são pequenos sangramentos.
Certo. A dor do aneurisma, do roto, na verdade, não é do rompimento do aneurisma. É que quando se rompe um aneurisma, ou ele vai para um espaço entre o cérebro e a dura mater, que nós chamamos de espaço subaracnoide, então é uma hemorragia subaracnoide, ou ele vai sangrar para dentro do cérebro. Curiosamente, quando você tem um sangramento apenas para dentro do cérebro, a pessoa tem sintomas motores, a pessoa tem, muitas vezes, até perda de consciência, é um quadro catastrófico, mas a pessoa não tem dor. O que causa dor é o sangue irritando a meninge. O sangue fora do sistema circulatório, aonde ele foi feito, onde é adequado para ele é muito irritante. Então ele causa uma irritação da meninge. Se a pessoa tem um trauma no abdômen e tem um sangramento para o abdômen, ele também irrita muito o peritônio, a ponto da pessoa ficar com a parede da barriga muito dura, que é chamado abdômen tábua. Então a decorrência, na verdade, da dor é pela hemorragia meningea, porque na verdade o cérebro é indolor. A meninge dói, o cérebro é indolor. Doutor, qual é o tratamento, né? A pessoa, ela sente, né? Assim, além desses movimentos, como o senhor falou, às vezes dor de cabeça, às vezes algum problema motor, perda da consciência, tem que procurar imediatamente, né, um serviço de saúde. Qual é o tratamento? Bem, o tratamento, nós estamos falando agora especificamente do sangramento aneurismático. O tratamento, ele varia de acordo com a gravidade do caso. Se houve uma hemorragia meningea, esse paciente vai sentir, ele subitamente pode ter um quadro de síncope, ele pode se sentir mal, pode perder a consciência, ele deve recuperar em breve, e ele chega referindo como sendo a pior dor de cabeça que ele teve na vida dele. É muito frequente ser acompanhado de náusea, de vômito. E esse quadro da perda de consciência se deve, por quê? Porque quando você tem um sangramento dentro do crânio, para dentro do crânio, a pressão normal dentro do crânio é muito mais baixa do que a pressão arterial. E ele só vai parar de sangrar quando a pressão dentro do crânio se equiparar com a pressão média do indivíduo, com a pressão arterial média. Então é isso que causa. Ele vai acordar com uma dor de cabeça brutal por causa da compressão cerebral e por causa da irritação meningea. Bem, nesse caso, esse paciente vai precisar de cuidados intensivos, ele vai receber analgesia, sedação, não necessariamente esse paciente vai entrar para o protocolo de coma induzido, tá? Certo. E aí, então, com todos os cuidados de base, a nossa grande preocupação nessa fase seria prevenir o que é chamado de vasoespasmo. Como já comentamos, o sangue fora do sistema circulatório ele é muito irritante. Ele irrita demais a artéria. A própria artéria é irritada, as camadas externas da artéria são irritadas pelo sangue. E no cérebro nós temos alguns locais que seriam como se fossem fossas, que são chamadas cisternas. São aberturas onde o líquido se concentra mais. E as artérias, coincidentemente, circulam muito frequentemente por aí. Então, quando você tem muito sangue em volta das artérias, vai ter uma irritação. E o vasoespasmo. O espasmo, o que é? O espasmo é uma contração. É uma diminuição do calibre da artéria. Com isso, ocasionando o quê? Uma falta de oxigenação adequada para o cérebro. O tecido cerebral, ele é um tecido que ele demanda muita glicose, ele demanda muito oxigênio. Então, se você diminui, mesmo que não seja crítico, que você não interrompa, o cérebro sofre muito com isso. Então, é a prevenção desse vasoespasmo, que seria feito com medicamentos.
Hoje existe ainda uma medicação que é bastante eficiente, chamada nimodipina. Ela não diminui, ela não isenta do risco de vasoespasmo, mas quando ela é utilizada no início do quadro, estatisticamente, ela reduz em até 91% a chance de ter um vasoespasmo grave. Bastante alta. Não, é bastante alto. Então, é uma terapia que hoje é consagrada, vale a pena. Né? Além da parte clínica, né, que o profissional já vê, já dá esse diagnóstico, tem mais algum exame específico? Assim, isso é a tomografia, né? Tomografia. Isso a gente está falando tudo depois do primeiro atendimento, o diagnóstico é com tomografia, tá. Né? Não vale a pena se levar para a ressonância magnética nesse momento. Tá. Cirúrgico, tem alguns casos? Sim, pode. Às vezes nós temos casos que são mais dramáticos, tá? O aneurisma, ele pode, como ele sangra, poderia pôr um segundo Por slide. favor, tem mais um slide que mostra o aneurisma? E sim. Veja bem, ele é essa dilatação na artéria. Essas artérias, elas estão intimamente ligadas ao cérebro. Certo. Quando rompe num primeiro sangramento, ele vai para a meninge, ele no espaço entre o cérebro e a artéria. Se ele já teve sangramentos com cefaleia sentinela, essa parte onde aparece rota no lado direito do vídeo, se ele já sangrou várias vezes, ele tende a ficar aderido no cérebro, ele fica grudadinho no cérebro. Aí então, a hora que você tem uma rotura desse aneurisma, ele não sangra para dentro do sistema licórico ou do espaço aracnoide. Ele vai sangrar para dentro do cérebro. Aí, então, é um caso muito mais grave. Certo. Aí nós temos um caso muito mais grave e geralmente com necessidade cirúrgica. O aneurisma, ele tem alguma faixa etária ou ele dá mais em pessoas mais velhas, jovens podem ter? O aneurisma, sendo uma doença congênita, nós não estamos falando de hereditariedade, nós estamos falando, mas ela é uma doença congênita, que tende a aumentar do seu tamanho ao longo da vida. Ele é muito mais comum que apareça as hemorragias aneurismáticas após os 55 anos. Certo. Por quê? Esse aneurisma veio crescendo durante toda a vida. Também é a fase aonde... Ele naturalmente ele vai crescer. Sim, ele sofre com a pressão arterial como se fosse um martelo, batendo constantemente. Né? 50, 60 vezes por minuto, aquela pressão batendo. Então, ele tende, como o tecido é elástico, ele tende a ir se expandindo. Acima dos 55 anos, também ocorre uma incidência muito maior de hipertensão arterial, nem sempre bem controlada. Sim. Então, nós somamos as duas coisas. O aneurisma está num ponto maior. Ele está maior, num tamanho maior. Quanto maior, mais frágil. E associamos ainda com uma pressão que ele tem que suportar maior. Certo. Então, realmente, há um aumento e o pico é algo em torno de 48 anos. Estatístico, né? Doutor, a gente está falando de aneurisma. Aneurisma é a mesma coisa que derrame, AVC, mas eu vou pedir um intervalo e a gente já volta para você falar sobre isso, tá? Tá bom. Gente, não sai daí que a gente já está voltando.